Milhões de americanos acordaram hoje em festa depois de uma semana de muita ansiedade e expectativa pelo resultado das urnas. A eleição presidencial com recorde de votos deve marcar uma guinada na política dos Estados Unidos. Joe Biden e Kamala Harris prometeram nos discursos de vitória reunificar um país dividido. O repórter Felipe Santana está na cidade de Wilmington, onde o presidente eleito mora. Um domingo que trouxe uma sensação de alívio para os mais de 75 milhões de eleitores de Biden e Kamala. É ou não é, Felipe? Que semana, Tadeu e Poliana. Boa noite para vocês, boa noite a todos. Imagina, se muita gente no Brasil não dormiu acompanhando a contagem de votos, imagina por aqui. A gente chegava no hotel aqui perto às 3 horas da manhã, a TV estava lá, Arizona, Geórgia, Pensilvânia. Antes de sair daqui na madrugada, tinha gente zanzando por aqui, sempre com o celular na mão, acompanhando para ver se os números mudavam. E se algum candidato chegava no número mágico de 270 votos no colégio eleitoral. E finalmente ontem, um deles chegou e foi Joe Biden. Isso é histórico porque significa que mais de 75 milhões de americanos acreditam que a partir de agora o país deve seguir um rumo totalmente diferente. E por isso os discursos da vitória de ontem à noite continuam ecoando agora pelo país. Foi diferente de outros anos, porque geralmente o candidato que perde reconhece a derrota antes, mas dessa vez ninguém esperou. O Joe Biden fez um discurso em que pede para que os americanos se unam. Eu e o repórter cinematográfico Lucas Lois, a gente está acompanhando o Biden desde fevereiro, quando ele ainda era pré-candidato pelo Partido Democrata lá em Iowa. O que a gente viu lá era um candidato que não empolgava a galera, mas que depois dos comícios falava com um a um, ele era capaz de mostrar empatia. Aí depois a gente foi fazer o perfil dele em vários lugares, começou a conversar com gente que o conheceu. O relato era sempre o mesmo, que o Biden é uma pessoa que sabe ouvir e se você discorda dele, ele sabe negociar. Esse era o tipo de pessoa que o Partido Democrata queria no momento que os Estados Unidos estão polarizados, parecendo briga de torcida. E foi isso que o Joe Biden ressaltou ontem no discurso em que ele se apresenta como o 46º presidente eleito dos Estados Unidos. Joe Biden entrou no palco com a já famosa corridinha que desafia os quase 78 anos do presidente eleito mais experiente da história dos Estados Unidos. E falou por cerca de 15 minutos. Para nos ajudar a analisar esse discurso, a gente chamou o professor Patrick Manning, que escreveu livros sobre vários ex-presidentes americanos. Logo no começo, Biden disse a primeira linha da introdução da Constituição americana. Nós, o povo. We, the people. Quando ele fala nós, o povo, ele está falando do país como um todo. E nós estamos tão divididos. Biden continuou. Eu estou orgulhoso da coalizão que a gente formou, a maior e mais diversificada da história. Democratas, republicanos e independentes, progressistas, moderados e conservadores, jovens e velhos, urbanos, suburbanos e rurais, gays, héteros, transgêneros, brancos, latinos, asiáticos, negros, indígenas. Ele agradeceu especialmente ao eleitorado negro, que foi fundamental para a vitória. A comunidade afro-americana me defendeu novamente. Eles estão sempre do meu lado e eu estarei ao lado de vocês. Aqui em Wilmington, 58% da população é negra. E a defesa dos direitos dos negros foi uma batalha de Biden desde seu primeiro cargo como vereador há 51 anos. Biden só citou Donald Trump uma vez, e não foi para atacá-lo. Para aqueles que votaram no presidente Trump, eu entendo que estejam decepcionados. Eu também já perdi algumas eleições. Mas agora vamos nos dar uma chance. Vamos abaixar a temperatura. Vamos olhar uns aos outros de novo. Vamos ouvir uns aos outros de novo. Para que haja progresso, precisamos parar de tratar os opositores como inimigos. Nós não somos inimigos, somos americanos. O discurso não foi crítico ao Trump, nem aos apoiadores dele. Foi muito esperto da parte dele não entrar em discussão com Trump. Ele não só não mordeu a isca para criticar o presidente, como ele se dirigiu também aos apoiadores de Trump. A Bíblia diz que para cada coisa há uma estação, disse Biden. Há um tempo para construir, um tempo para colher, um tempo para semear.
e um tempo para curar. Essa é a hora de curar na América. Os americanos nos chamaram para comandar com decência e justiça, para organizar as forças da ciência, da esperança, nas grandes batalhas do nosso tempo. A batalha para controlar o vírus, a batalha para construir prosperidade, a batalha para garantir os cuidados de saúde da sua família, a batalha para alcançar a justiça racial e erradicar o racismo estrutural nesse país. A batalha para salvar o clima. Foi um discurso de esperança, ele falando, vamos deixar para lá as divisões partidárias e vamos resolver os problemas que enfrentamos. Foi então que o presidente eleito disse uma outra frase que deverá ficar conhecida como a mais importante desse discurso. Vamos deixar essa era sombria de demonização na América começar a acabar aqui e agora. Donald Trump sempre tentou demonizar seus opositores, os chamando de socialistas, comunistas, corruptos. Ele está pedindo para que um lado pare de demonizar o outro. Biden concluiu: essa noite o mundo está nos assistindo. No nosso melhor momento, somos um farol para o mundo. A gente não lidera mostrando nosso poder, mas dando exemplo. Eu sempre acreditei que podemos definir nosso país com uma palavra: possibilidades. Que aqui todos devem ter a oportunidade de ir tão longe quanto sonhem e até onde as habilidades dadas por Deus possam levá-los. Nós somos boas pessoas. Não há nada que a gente não tenha conseguido fazer quando a gente faz junto. Uma nação unida, uma nação fortalecida, uma nação curada. Os Estados Unidos da América. Ainda hoje, no Show da Vida, nós vamos ver os destaques do discurso da vice Kamala Harris. Agora, para levar a cabo esse discurso de esperança, o Joe Biden anunciou que trabalha com uma equipe de transição há meses. Hoje, eles escreveram num site os principais pontos que vão atacar a partir do dia da posse, 20 de janeiro. Prioridade número 1, a pandemia do coronavírus. É claro, o país agora tem mais de 10 milhões de infectados, 1 milhão de casos só nos últimos 10 dias. A média de novos casos vem marcando recordes desde o dia 22 de outubro, está em 106 mil hoje. O número diário de mortes está em alta em 30 estados. Eles devem anunciar já na segunda-feira uma força-tarefa nova e o que eles prometem é seguir sempre a ciência e a informação clara para a população. Prioridade 2, recessão. Eles querem dar auxílio extra para os desempregados, ajudar também os pequenos negócios e os trabalhadores essenciais que foram demitidos agora recentemente. 3, mudanças climáticas. Eles querem voltar para o Acordo de Paris, aquele que estabelece metas para o combate ao aquecimento global e desenvolver uma economia baseada em geração limpa de energia. 4, o grande movimento desse ano. Eles querem acabar com o racismo sistêmico, garantindo oportunidades nessa nova economia para pessoas de todas as cores, origens, oportunidades de estudo, trabalho, atendimento de saúde.